Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, trazendo mais informações sobre esse dia bastante inusitado aqui no nosso país, que começou com a notícia da internação do ex-presidente da República no hospital em meio a uma enxurrada de acusações relacionados aos incontáveis crimes que cometeu contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Não nos surpreendamos se as redes sociais começarem a serem poluídas com uma série de imagens do ex-presidente da República deitado, com cara de sofredor, com sonda, com a barriga exposta, com pessoas com semblantes de muito sofrimento do lado, Dona Michele chorando, algum religioso do seu lado, algumas imagens santas também, fundidas com imagens do ex-presidente da República. Tudo isso para sensibilizar as pessoas que ainda, nesse momento, acreditam num farsante, num mentiroso, e agora as pessoas não têm como não classificar a figura como sendo um corrupto e ladrão. A pessoa tem que ser absolutamente fanática, absolutamente ter sofrido uma lavagem cerebral para não enxergar aquilo que as pessoas minimamente conscientes estão enxergando. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões. Existem também alguns fatos econômicos, alguns fatos políticos muito importantes que estão acontecendo aqui no nosso país, mas é sempre muito importante fazer aqui uma pequena pausa para convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros e participe aqui das nossas atividades. Dê o seu joinha, seu comentário e vamos seguir em frente. Nós agora somos 823 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Isso não é pouca coisa, isso é muita responsabilidade, é muito bacana estar aqui com vocês e vamos seguir em frente. Vamos às notícias aqui, aos fatos. Começando aqui com essa aqui. Bolsonaro desaba em popularidade digital com o caso das joias e hacker. E é necessário que a popularidade dele, o engajamento nas redes, vá caindo cada vez mais, porque isso significa que as pessoas estão se mancando, as pessoas estão despertando da crença, né, que tinham num mentiroso, num farsante, num covarde, num falastrão. Gente, é incrível, é chato a gente ficar usando tantas expressões assim, mas não tem como a gente deixar de classificar as coisas como as coisas são. As pessoas como as pessoas são, os defeitos como as pessoas os possuem. E a responsabilidade que o nosso povo teve, né, jogada nas mãos de figuras como essa. Então eles têm que ser responsabilizados, sim. Bom, a gente vai vendo que um dos envolvidos aí no meio dessa organização, que a Polícia Federal já está tratando como uma ORCRIM, uma organização criminosa, pois bem, nós estamos vendo os personagens tentando escapar de todas as formas. Um deles é esse senhor Fábio Van Garten, cuja credibilidade é uma coisa para a gente jogar alguns holofotes, né? Ele disse, depois de ter sido intimado para depor na Polícia Federal junto com outras pessoas. E aí eu já comentei com vocês no nosso encontro anterior que esse pessoal está numa sinuca. Porque se eles tentarem se comunicar agora para fazer algum tipo de combinação, provavelmente um outro está rastreado já judicialmente, e isso pode caracterizar uma fraude, uma obstrução de justiça, o que acarretará essas pessoas mais um conjunto de denúncias e com a possibilidade da decretação de uma prisão preventiva para que eles fiquem totalmente incomunicáveis. Alguns já não estão podendo se comunicar uns com os outros, né? Provavelmente nós teremos aí uma espécie de silêncio sepulcral no meio dessa ORCRIM. Todo mundo vai lá para a polícia, mas todo mundo vai ficar calado. Mas com o volume de informações que já se tem contra essas pessoas, eles não vão escapar de condenações muito pesadas. Mas ele disse aqui, sempre respeitei a lei. Há controvérsia, senhor Fábio. Ela existe para ser cumprida com muita tranquilidade e verdade. Prestarei depoimento, caso assim seja decidido. Já está decidido, senhor Van Garten. Agora, jamais constrangerão muito, menos vilanizarão advogados e gestores de imprensa. Agora ele está se colocando como advogado, né, jornalista, né? Com áudios, diálogos recortados, editados, inventados, meramente interpretativos. Se essa moda pegar, meu amigo, a chapa está muito quente para o senhor. Eu tinha separado aqui uma imagem de quando o senhor Fábio Van Garten ele foi depor lá na CPI da pandemia, né? Derramando ali mentiras atrás de mentiras. Ele escapou por um triz de não ser preso na CPI ali.
porque a gente teve ali o senador Omar Aziz, que foi muito condescendente, né, com o tipo de comportamento da criatura. Mas para você ver que a criatura não inspira muita confiabilidade naquilo que diz, vamos acompanhar aqui esse trecho aqui, que muita gente nem se lembra. Vamos lá. O movimento mais tenso até agora, com pedidos de prisão. Vossa Excelência, mais uma vez, mente. Mentiu diante dos áudios agora publicados. Mentiu por ter mudado a versão com relação à entrevista que deu. E continua a mentir. Continua a mentir. O presidente pode até decidir diferentemente. Mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de Vossa Senhoria. Ele pode decidir diferente, mas eu vou pedir, porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir e não pode servir de precedente. Então, a criatura... Gente, para ser uma figura do núcleo central do Bolsonaro, a gente queria que tivesse uma pessoa honrada, que não mentisse, que não fosse capaz de ser cúmplice e de atuar numa série de crimes. Essa gente unida, eles ajudaram a matar centenas de milhares de brasileiros. Então, para roubar uma joia, enfiar um Rolex, um Patek Philippe, um colar de brilhantes em algum lugar escondido, não seria surpresa para ninguém, né? O interessante é que eu tenho acompanhado as redes bolsonaristas, hoje peguei até um post aqui do Marco Feliciano, essa impoluta criatura, né? Disse ele, bom dia, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. João 10:10. Esse pessoal gosta muito do João, né? Tem o João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará, mas a Bíblia, os ensinamentos bíblicos, eles são exatamente aquilo que essa gente não segue. Então, se eles tanto dizem, né, que há um castigo divino e um castigo terreno, o castigo terreno já está bem encaminhado. O castigo divino fica aí para as pessoas que entendem desse assunto para avaliarem, né, se essa gente vai também ter um rol de contas a prestarem com esse outro mundo, né? Pois bem, estamos vendo aqui que a Polícia Federal intimou Bolsonaro, Michele, o ASEF, Cid e outros para depoimentos simultâneos. Como eu disse para vocês, muito dificilmente eles vão conseguir fazer uma combinação bem organizada, bem orquestrada, com tantas possibilidades deles estarem sendo identificados. Quando essa patota que foi presa, os auxiliares principais de Bolsonaro, por conta da falsificação do sistema de vacinas, com os cartões de vacinas, essa gente estava viajando com Bolsonaro para cima e para baixo, com documentos falsos, falsificados, o que significa que eles cometeram infrações sanitárias nos países ou contra a saúde pública dos países para onde eles baixaram, né? Nós não sabemos se o governo norte-americano, se ele tomou, as autoridades, se tomaram algum tipo de iniciativa contra esses criminosos, inclusive a figura do ex-presidente da República que viajou com atestado com certificado de vacina falso, ele e a família dele inteira. Quando essa turma foi presa, o Van Garten correu para a Polícia Federal. E eu me lembro dele prestando declarações ali à frente da polícia, que ele foi ali ver se eles estavam bem, se os presos estavam tendo seus direitos garantidos. Não foi nada disso. Ele foi simplesmente dizer para todos eles para ficarem calados quando eles tivessem, né, para prestar os seus depoimentos. E o que aconteceu? Todos eles utilizaram o direito de ficarem calados. Então, ou eles são médiums, né? Eles se comunicam mediunicamente, ou então o senhor Fábio Van Garten foi lá e espalhou para que eles ficassem de bico calado, porque senão a chapa ia ficar muito complicada para todos eles, né? Bom, o clã continua muito preocupado com o futuro do ex-presidente da República, né? Eles sabem que a situação está irreversível, mas o Dudu Bananinha continua a fazer grana. Ele criou um evento, né, que está tendo desdobramento nesse mês aí, mas para você virar um conservador, né, você tem que pagar uma grana, se inscrever lá no clube do
do Bananinha. E se puder também, você compra lá uns calendários, compra umas estátuas, compra chapeuzinho do mito, né, para o aniversário do seu filho. Esse pessoal gosta muito de grana. É impressionante, né, gente? É um negócio assim meio não, né? Completamente psicopático, né? Os caras não mudam de assunto para enfrentar a realidade do assalto que o pai dele fez contra a fazenda pública, contra o erário, contra a dignidade do nosso país. Porque, vejam bem, gente, se você tem um amigo ainda bolsonarista, pergunte para ele, amigo bolsonarista, você já deu um presente para alguém? Quando você dá um presente para alguém, você quer agradar essa pessoa. É assim no mundo inteiro, né? Então, vocês imaginam que o ex-presidente do nosso país recebeu um presente e vendeu o presente? O que a gente diz do caráter de uma pessoa assim? Você é bolsonarista, você dá um presente para alguém, essa pessoa depois vende o presente que você deu para ela. Isso é normal? Vende todos os presentes e você acha que uma pessoa dessa tem caráter? É aquilo que eu disse para vocês. Uma coisa é advogado criminal defender um criminoso que tem ali, no mínimo, algumas reservas éticas, algumas reservas morais, por incrível que pareça, né? Acontece isso, tem uma beiradinha ali que o cara... ele não comete, aquilo ele não faz, aquele tipo de transgressão ele não faz, é a reserva moral dele. Mas a figura do Bolsonaro não tem essa, ele é capaz de tudo. Quando ele fez aquele negócio lá das meninas venezuelanas, né, que pintou um clima, aquilo já mostrava um perfil psicanalítico, psiquiátrico, deformado da figura do ex-presidente da República. Os fatos que vão surgindo, eles vão apenas sublinhando esse tipo de situação, né? Aqui os jornais todos hoje repercutiram isso, né? Corrente antidemocrática. A Polícia Federal intima Bolsonaro a explicar envio de texto com desinformação sobre fraude nas eleições. E aí a gente teve, no meio dessa história toda, um episódio muito importante que acabou passando meio despercebido, né? Sem muito debate. Foi a aprovação do arcabouço fiscal. O dólar hoje deu uma despencada em função disso, né? Câmara dá vão à nova regra fiscal. Governo agora tenta viabilizar medidas para elevar receitas. E aí, os jornais todos falando dessa situação, né? Mas teve uma que incomodou muito, né? Todos os progressistas, que foi essa aqui, ó. Está aqui no jornal Valor Econômico. A taxação das offshores, né? Quem tem muito dinheiro, bilhões fora do nosso país, por enquanto, escapou da taxação. E o senhor Arthur Lira, ele veio a público com uma desculpa muito esfarrapada, muito chinfrim, que disse isso aqui mais ou menos. Vamos pegar aqui. Entrada das offshores, com o compromisso do governo em mandar nova medida provisória dos fundos onshores e dos fundos de capital privado, como se chama, os fundos privados exclusivos, não é? E um projeto de lei tratando dos fundos offshores, para que a gente, em 2, 3 semanas, possamos dar o mesmo tom, o mesmo tratamento, o mesmo ritmo para esses fundos, que devem ter sua taxação, de maneira programada, organizada, para que a gente não tenha corrosão de base, como existiu na Argentina, como existiu na Venezuela e outros países da América Latina. Ele está preocupado com que a taxação das offshores poderia fazer com que houvesse evasão de divisas. Mas, senhor Arthur Lira, as offshores têm dinheiro fora do nosso país. Os caras já estão com grana fora do nosso país. Não existe a evasão de quem está fora para mais fora ainda. Será que existe alguma nação que não taxe essas fortunas do jeito que nós pretendemos taxar aqui no nosso país? O que procura se fazer no nosso país agora é fazer uma equidade, é fazer aquilo que os países desenvolvidos fazem. Não tem nenhum país desenvolvido que tem uma fortuna intocável, né? Tem sempre uma taxação de alguma maneira, direta ou indireta. Aqui no Brasil não. O senhor Lira simplesmente está protegendo os interesses de uma super elite de bilionários, né? Então, é necessário que o governo enfrente isso. O jornal aqui deu uma notícia sobre isso e a Gleisi Hoffmann foi para cima, né? Gleisi dá sermão em Lira. É hora de pensar no Brasil em primeiro lugar. É isso mesmo, deputada, porque ela, como dirigente partidária, ela tem que falar, amigo, olha só que história é essa? O senhor é a favor do Brasil ou não é? O senhor está defendendo interesse de quem? Defender interesse dos bilionários? Está defendendo interesse do povo brasileiro? De que modo?
Claro que isso merece cada vez mais debates, né? E os meios de comunicação não querem que nós entremos nesse tipo de debate. Vamos aguardar agora o governo Lula apresentar a tal proposta, né, para taxação de offshores, para ver qual será o comportamento do senhor Arthur Lira. E se esse debate, de fato, vai ser posto aí pelos veículos de comunicação, para que a sociedade entenda, né? Tá certo, bilionário ter dinheiro fora do nosso país e não ser taxado? E nós aqui dentro, trabalhadores, empreendedores, comerciantes, empresários, microempresários, enfim, informais, nós pagarmos impostos de uma forma muito intensa, sem conseguir escapar, como esses caras escapam? Pois bem, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Filas andam. Até lá. Tchau.